Shalom, irmãos. Shalom. Paz do Senhor Jesus. Amém. É com grande alegria que Deus nos chama para fazer a obra dele. E quando a gente celebra, é porque as coisas não estão tão bem assim, mas a gente precisa celebrar, porque os dias são maus, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, a gente espera que o Senhor volte logo, mas antes disso a gente precisa estar sempre no caminho dele. E eu vou falar sobre, eu sei que pode soar meio estranho, mas quero falar com os irmãos sobre arrependimento, porque sem um arrependimento genuíno, a gente não conhece verdadeiramente a Cristo. A gente só escuta ao falar. Eu vou estar lendo Atos 9. Eu vou ler de 1 ao 9. Essa passagem, ela tem falado comigo há muito tempo. E há muito tempo eu venho florescendo no meu coração uma gratidão por Deus, porque a gente precisa todos os dias se arrepender. Porque de fato o apóstolo Paulo, ele fala que a gente tem que se arrepender todos os dias, sacrificar a sua carne todos os dias, e isso traz o arrependimento. Amém? Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, submeteu uma luz do céu, brilhou ao seu redor e caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele levantou-te e entra. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levando-o para Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. Saulo ali começa
sua conversão e começa o seu ministério. A partir daqui que ele tem encontro verdadeiramente com Jesus. Jesus se apresenta para ele. E Saulo era uma pessoa ruim, uma pessoa de uma mentalidade perversa, porque lá em Atos 7:60 ele viu um homem caído, morrendo, e ele só olhou. Ele não se prontificou a ajudar. Então é assim, é um tipo de pessoa má, uma pessoa cruel, que queria fazer mal às pessoas cristãs. E aqui fala que ele pediu cartas. Ele pediu para o sumo sacerdote enviar cartas para as sinagogas de Damasco, para que quando ele chegasse lá, no meio do caminho, se ele encontrasse algum cristão, ele prenderia. E acredito eu que nessa caminhada Deus olhou para ele, Deus olhou para Jesus e falou: Jesus, está na hora de acender o ministério de Paulo. Se apresenta para ele. E foi aí que Jesus apareceu para Paulo. E eu poderia estar perguntando, e eu me perguntei, eu pergunto aos irmãos, por que Paulo? Dentre tantas outras pessoas boas, dentre todas as pessoas que ali falavam em nome de Jesus, e Paulo era uma pessoa que perseguia aquelas pessoas que falavam em Jesus. Mas eu entendo também porque eles não tinham o verdadeiro entendimento da palavra, como hoje nós temos. O verdadeiro entendimento, aonde que eles não tinham uma visão em prol a uma necessidade de próximo, uma necessidade de alguém. E ali, Paulo vai cair por causa da luz e vai ter os seus olhos, ele vai ter os seus olhos cegos, ele não vai mais enxergar, mas por que ele perdeu a visão? Porque Jesus queria confrontá-lo. Jesus queria trazer a Paulo uma mente onde ele não pudesse enxergar um pau na frente, que ele não pudesse enxergar algo que seria possível ver a olho nu, mas Jesus queria que ele enxergasse o sobrenatural, porque a gente não acredita que possa acontecer conosco. A gente acredita que acontece com os outros, mas não conosco. E Paulo ali se viu
sem a visão, foi levado a Damasco, e ali Deus falou com ele para que ele ficasse ali até que alguém pudesse ir ao encontro dele. E a gente pensa que a visão ela traz algo de bom. A gente pode enxergar, a gente pode ver algo que está na nossa frente, mas se a gente fechar os olhos e manter o nosso pensamento em Cristo, será que a gente vai conseguir pensar em Cristo? Ou a gente vai pensar em outras coisas a não ser Cristo? Porque às vezes a gente fica cego nos nossos próprios achismos, a gente fica cego para nossas próprias razões. Às vezes a gente não entende por que Deus nos cega. E eu fico pensando por que ele ficou cego. Às vezes foi isso que foi preciso fazer com Paulo, para que ele pudesse entender o agir de Deus na vida dele. E não é diferente de nós. Porque a minha vida, ela é um verdadeiro testemunho. E eu não sei porque até agora, hoje, nesse exato momento, eu ainda me preocupo com coisas. Eu ainda me preocupo com certas coisas que não vale a pena se preocupar. Eu me preocupo com o salário que não vai cair, com a dispensa. Eu me preocupo com a vida do próximo. Há mal em se preocupar? Não há. Não é errado se preocupar. O errado é o teu coração estar na preocupação. O errado é a gente se preocupar além daquilo que a gente imagina. Aí vem a ansiedade, aí vem mais preocupações, tudo aquilo que a gente está querendo almejar diante da presença do Senhor. Às vezes o Senhor nos freia de alguma forma, e dessa forma foi com Saulo, foi a cegueira. E se a gente botar a mão na cabeça para pensar, o que tem nos parado para viver o melhor de Deus? O que tem nos freado para viver o melhor de Deus? Porque eu creio que ali eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Eles tinham as Escrituras, mas eles tinham o Antigo Testamento. Eles se baseavam no Antigo Testamento. Mas Jesus veio, se sacrificou por nós, e Ele foi o sacrifício vivo e eterno. E a gente não vive mais para a gente vive pelo Cristo. E foi isso que Paulo disse, que a gente tem que viver para Cristo. Então é isso que eu entendo aqui, que quando eles querem perseguir esses cristãos, é onde
palavra de Deus vai dizer que para a gente se converter dos nossos maus caminhos. E ali aquilo ali foi um desconforto para Saulo. O meu desconforto, confessar para os irmãos, o meu desconforto é não ver as coisas acontecerem na minha vida. É ver que a minha vida está parada e eu fazendo a mesma coisa sempre e não sair do lugar. E eu tenho pedido a Deus para me dizer o porquê está assim, o porquê eu estou parado, porque alguma coisa tem. E Deus tem me revelado bastante coisa, e principalmente arrependimento. Eu preciso me arrepender todos os dias dos meus pecados, das minhas falhas, das coisas que eu falo, das minhas atitudes, para aquelas coisas que nós fazemos, porque não é certo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou aqui, amanhã eu estou glorificando, hoje eu estou glorificando, amanhã eu não estou glorificando. E Deus não precisa da nossa oração, Deus não precisa do nosso louvor, mas eu te digo, isso é o mínimo que a gente pode fazer, por causa do sangue dele, que é o sangue que nos purificou e vai nos purificar pela vida eterna. E eu creio que se a gente continuar no mesmo caminho, a gente vai continuar descendo. Estou falando de mim, irmãos. Mas pega, se for para vocês, peguem o que precisamos mudar, o que precisamos fazer, o que precisamos lançar, porque do jeito que a gente está, não podemos ficar. Eu não posso ficar do jeito que eu estou. Falo para vocês, eu estou pagando minhas contas, eu não sei como. Eu estou indo para o trabalho, e o trabalho, alguns dos irmãos já sabem, mas eu estou botando minha expectativa no Senhor. Eu estou botando minha expectativa naquele que pode suprir todas as minhas necessidades. Eu estou botando o meu lugar de oração, o meu lugar de altar naquele que pode todas as coisas. E eu tenho sido, e eu creio que eu tenho sido bênção na minha família. E pessoas têm visto, pessoas têm falado, e eu creio que eu ainda posso mudar, eu ainda posso fazer melhor, eu ainda posso ter algo de bom para acrescentar, porque só isso aqui, irmãos, é pouco do que o próprio Deus Ele nos deu antes mesmo da gente nascer. Nós não merecíamos estar aqui hoje, nós não merecíamos estar falando da palavra do Senhor, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor não mede esforços para dizer para mim e para você: segue em frente, segue o teu propósito, faz aquilo que o Senhor te mandou fazer, mesmo que você tropece, levanta, porque o cego ele vai tropeçar, mas se tu pedir ao Senhor para que Ele possa te revelar, Ele vai estender tua mão e vai te levantar, e você vai continuar prosseguindo. E se você continuar
Ele vai tirar suas escamas dos teus olhos e você vai continuar prosseguindo. E se você não desistir, Ele vai te fortalecer. Ele vai colocar pessoas no teu caminho. E se você continuar persistindo na palavra, no Senhor, Ele vai te colocar no lugar de excelência. Então vamos colocar nossa cabeça no lugar. Vamos fazer o que Deus quer fazer. Não é o que eu quero fazer. Não é o que eu quero fazer. Não é o que meu coração quer fazer. É o que Ele quer fazer. Se é a dispensa vazia, sim, Senhor. Se é o meu carro quebrado, sim, Senhor. Se é na falta do emprego, sim, Senhor. E se você depositar, e se tu depositar a tua fé naquele que pode, com certeza, com fé, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Porque eu creio e eu sou testemunho que Ele está suprindo todas as minhas necessidades. E eu glorifico a Deus por isso. Glorifico as pessoas que têm nos ajudado por isso. Porque Ele coloca pessoas nos nossos caminhos para nos ajudar, para não fazer aquilo para a gente, mas para nos ajudar a continuar na caminhada. E não é possível eu conhecer a Cristo. Não tem como eu conhecer a Cristo e não ter um desconforto. E muitas das vezes eu fico chateado em casa porque às vezes eu não tenho tempo, eu só com a minha esposa, eu não posso passear. E Deus tem me confrontado com isso. Ele tem falado: você precisa disso para ser feliz? Você precisa de um passeio para você ser feliz? Eu, sim, Senhor, preciso. Porque eu sou filho de Deus, eu sou teu filho. Não é porque eu estou passando pela prova que eu não possa passear, Senhor. Não é porque eu estou sem carro, Senhor, eu não posso passear. Irmãos, Deus tem suprido minha necessidade de tal forma, que eu não sei de onde vem o tanto de coisas financeiramente que, tipo assim, Senhor, tá ótimo, se eu sair tá bom, mas se eu não sair também tá bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu não estou de carro, amém, também. Mas se o Senhor quiser colocar pessoas no caminho para poder me ajudar financeiramente, também amém, Pai. Também amém. Porque nós temos que profetizar, nós temos que declarar no mundo espiritual, nós temos que falar coisas boas. Não é, o carro está ruim, então não vou para a igreja hoje porque está chovendo, não vou para a igreja hoje porque nenhum irmão me chamou no zap para dar uma carona, estou sem dinheiro do Uber. Mas existe guarda-chuva. Glória a Deus. Existe um guarda-chuva. Existe um tênis. Existe um casaco que nos protege. E essas armas que Deus tem colocado em nossas mãos, e a gente tem nos reclamando, e a gente está reclamando.
porque eu não tenho um carro que pode me levar, que eu não tenho dinheiro para descer de Uber. E esse é o desconforto que Jesus tem nos colocado. E esse é o desconforto que o próprio Deus coloca em nós, ao ponto de a gente não querer sair para vir para o culto porque não tem dinheiro para vir para o culto. E muitas das coisas que a gente pensa que a gente não consegue, e no mundo espiritual eles pegam. Eu e minha esposa, a gente está se aprofundando muito sobre intercessão. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Quando você tem um ato profético, você tem que estar certo, ligando céu e terra. Você tem que estar muito ligado em Deus. Porque você declarar hoje algo profético e amanhã não dá para mim vir para o culto, como é que é isso? Tem como explicar para Deus? Ontem eu profetizei e hoje? Cadê você? A presença é só em casa? Cadê a comunhão com os irmãos? Cadê a comunhão com aquela pessoa que precisa? Porque esse momento aqui não é momento de eu dar a palavra e os irmãos receber, é momento de você sair aqui e conversar, irmão, e aí? Qual é a tua necessidade? Eu não tenho, mas eu sei que tem. Porque mais para frente, a palavra vai dizer que a palavra de Deus vai dizer, só que eu tentando lembrar o nome da pessoa. Ananias, profeta, apóstolo Ananias, ele quem curou o Saulo da cegueira, que é onde Jesus falou com ele, quando Deus falou com ele, no caso, Deus falou com Ananias, e ele falou para ele ir a Damasco, a de encontro com Saulo. E ele sabendo, Ananias sabendo quem era Saulo, pensou como eu pensei. E é esse momento aqui, quando a gente entra pela porta. Ih, fulano está aí, nem vou falar com ele. Ih, não vou falar com ele. Ele não é digno do meu poder, da minha unção. E é isso que nos faz nos levar até aqui. É estar em comunhão, ver a necessidade de cada um. E Ananias, no primeiro momento, ele rejeitou a Deus. E a gente escutando a palavra, a voz de Deus, eu vou falar que não. Eu escutando a voz do Senhor, eu vou falar que não. E depois ele entendeu o porquê. Eu vou ler aqui no versículo 13 para entender um pouquinho mais. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe
autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas só que ali ele não entendeu o porquê. Ali ele não entendeu o porquê. E a gente lendo, a gente consegue entender o porquê. E mesmo assim, nos dias de hoje, nós conseguimos fazer o que Ananias fez de primeiro momento. É rejeitar, a rejeição. Mas aí o Senhor falou com Ananias: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentis e reis, bem como perante os filhos de Israel. E é isso que eu entendo, irmãos. Ao mesmo tempo que eu entendo, eu não entendo nada. Ao mesmo tempo que eu vejo, eu não consigo ver mais nada. Ao mesmo tempo que a palavra ecoa no meu ouvido, eu, Senhor, faz a tua vontade, porque eu não entendo os teus planos. Os meus planos não são melhores que os teus. As minhas vontades não são melhores que as tuas. E a gente tendo um manual de instrução e vendo e entendendo aqui aonde Saulo se encontra. Três dias cegos, sem comer e sem beber. Mal a gente consegue ficar um dia sem comer, a gente já começa a reclamar que estou com fome. Mas ali teve um propósito. E esse propósito era de arrependimento. Um arrependimento genuíno, aonde ele não esmoreceu, aonde ele não retrocedeu, aonde ele não desistiu. E Paulo sempre fala para nós: se arrependa. E Jesus está próximo. Até quando a gente vai entrar por essas portas e fazer pouco caso da presença do Senhor? Às vezes a gente quer um louvor e toca outro. Às vezes a gente quer uma palavra que toca o nosso coração, mas é outra palavra, porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E a gente precisa se conformar e não retroceder. Por mais que a palavra não ecoe em nossos ouvidos, a gente não retrocede. Por mais que a gente não entenda, e a gente nunca vai entender as promessas de Deus para a nossa vida. A gente só vai entender quando a gente chegar na eternidade e dizer que combateu o bom combate. E Deus tem nos chamado a um arrependimento genuíno. Porque onde não é uma ofensa, não é uma palavra torta, que vai nos desviar do caminho. Se Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou ficar. Se Deus te colocou lá, é lá que eu vou ficar. É a presença do Senhor que importa. Não é os instrumentos, não é o microfone, não é o lugar, é a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela se encontra em mim, em você, onde a gente pode compartilhar do que Deus fez comigo, Deus fez contigo. É isso que nos traz
traz o arrependimento é ver a necessidade da outra pessoa e ver, caraca, a vida dela está pior do que a minha. Senhor, me perdoa pelos momentos que eu falei, pelos momentos que eu retrocedi, pelos momentos que eu caí, pelos momentos que me fez pecar. Porque sempre vai haver alguém pior do que nós. Sempre vai haver alguém mais necessitado do que eu. Então não é a palavra que vai me convencer, é Cristo que me convence. É a cruz que me convence. É o sangue derramado que me convence. Não há nada que Deus possa fazer para aqueles que não se arrependem. Deus vai olhar, vai falar: meu filho, eu te amo, mas eu não te conheço. Porque Ele ama. Só ser amado e não ser salvo? Eu só quero o amor de Cristo, o amor de Deus, e não quero ser salvo? E o problema é esse: a gente quer passar pelo processo e continuar no processo. A gente não quer sair do processo. A gente não arregaça as mangas e vai para a luta. A gente quer ficar ali esperando a provisão de Deus. E eu lembro aqui a história de Abraão e o seu filho Isaac. Acho que todos conhecem. Deus fala para Abraão levar seu filho Isaac ao holocausto, ao sacrifício. E ele, ao mesmo tempo, ele foi sem hesitar. E o que eu achei maravilhoso foi que quando a gente está com o coração quebrantado, quando a gente está persistindo, seguindo em frente, como Abraão foi, Abraão subia de um lado do monte, acreditando da provisão de Deus, e do outro lado subiu o cordeiro. Se a gente estiver verdadeiramente ligado com Deus, Deus vai fazer que nem Abraão, vai pedir algo em sacrifício, mas do outro lado vai estar a provisão. Porque você não está vendo, mas Ele já está preparado. Mas já está tudo preparado. Ele já preparou o teu caminho, Ele já preparou a tua história, Ele já preparou o teu pensamento. Basta você acreditar, seguir em frente, não vacilar, não desistir, fazer diferente. E não é fazer diferente do teu jeito, do teu achismo. É fazer diferente conforme as Escrituras falam. É fazer diferente como Deus fala com você para fazer. Porque não é como eu quero, é como Ele quer. Não é como Paulo fazia, mas sim como Deus fez na vida de Paulo. Ele foi um dos apóstolos.
Mais importante aqui, porque ele só ouviu a voz de Jesus. E os outros apóstolos viveram com Jesus. E muitos dos apóstolos retrocederam. No meio da caminhada, voltaram. Uns até negaram. Mas o apóstolo Paulo, depois que ele escutou a voz de Jesus, nunca mais ele voltou à velha criatura. Nunca mais. Então, irmãos, Deus é esse que espera de nós o verdadeiro milagre. Deus espera de nós o verdadeiro arrependimento. Deus espera de nós o verdadeiro entendimento de quem é Cristo. Porque do jeito que eu estava, eu não quero ficar mais. O arrependimento, ele tem que ser genuíno. E eu estou falando isso repetidamente porque está ardendo no meu coração. Porque é dos maus caminhos que a gente tem que se arrepender. É dos maus pensamentos que a gente tem que se arrepender. É daquilo que nos traz conforto. Porque quando eu estou no conforto, eu não consigo escutar a voz do Senhor. Porque quando eu estou no conforto, eu não consigo conversar com o Senhor. Mas é na hora do desespero, é na hora da escassez, na fome, que a gente lembra que é o verdadeiro supridor da nossa necessidade. Eu queria orar pelos irmãos, aqueles que verdadeiramente entenderam essa palavra. Aqueles que quiserem ficar de pé. Oh Deus, Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra dele no meu coração, meu Pai. E eu, meu Pai, obedecer a tua voz, Senhor. Senhor, eu espero, meu Pai, que as pessoas aqui entenderam verdadeiramente e que elas venham, meu Pai, se arrepender, meu Pai, verdadeiramente dos seus caminhos errados. Que elas venham entender, Senhor, que só o Senhor é o provisor das nossas necessidades. Senhor, eu declaro no mundo espiritual que toda barreira que existe, meu Pai, entre mim e o Senhor, que seja quebrado, meu Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Pai, em nome de Jesus, que as pessoas aqui, meu Pai, que verdadeiramente se arrependeram dos seus maus caminhos, Senhor, que seja quebrado no mundo espiritual, meu Pai, aquilo que estava travado, meu Pai, aquilo que estava bloqueado, Senhor, que a gente possa viver as maravilhas do Senhor, que a gente possa viver verdadeiramente da sua necessidade, porque nós entendemos que o Senhor é o que dá, o Senhor é aquele que provê. Então, meu Pai, eu profetizo na minha vida, na vida dos meus irmãos, toda sorte de bênção, tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor nos quer, todo índio, toda palavra, meu Pai,
que possa arder em nossos corações, nossos ministérios, que possa arder nos nossos corações a vontade de ajudar, que possa arder nos nossos corações a vontade de suprir as necessidades dos nossos irmãos, que possa arder, meu Pai, todos os domingos, dias de culto, programações, estar voltados ao Senhor, porque não adianta, meu Pai, eu arder em casa e não arder aqui para os irmãos, Senhor. Não falar do porquê estou ardendo, meu Pai. Não falar porquê, meu Pai, estou em júbilo. Porque minha casa, meu Pai, está servindo ao Senhor. Como é que eu vou explicar, meu Pai? E o Pai fala, você estar em comunhão com os irmãos e dar o seu testemunho vivo de quem Cristo é e o que o Cristo tem feito e o que o Cristo vai fazer. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ouvir nossas orações. Senhor, muito obrigado por não entender os seus propósitos. Muito obrigado, Senhor, por não fazer as minhas vontades. Obrigado, Senhor, por muitas das vezes a gente colocar a mão aonde não deve, o Senhor vai lá e tira. Muito obrigado, Senhor, por não fazer nossas vontades. Senhor, nos deu um coração quebrantado, um coração contrito, um coração de carne, um coração que sangra, Senhor. Que a gente possa ter sentimento, Senhor. Que a gente pode, sim, meu Pai, sentir as dores, meu Pai. Porque a Tua palavra é dor. A Tua palavra, meu Pai, é sofrimento. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meu Pai, nos ensina, meu Pai. Nos ensina a vencer o mundo. Nos faz nos dobrar os joelhos todos os dias. Nos faz meditar todos os dias. Nos faz nos buscar, Senhor, todos os dias. Porque queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos falar de Ti, meu Pai. Para aquelas pessoas que não Te entendem, meu Pai. Para aquelas pessoas, meu Pai, que não enxergam. Para aquelas pessoas que vivem, meu Pai, caminhando em seguida no seu processo, meu Pai, que não conseguem sair. Que a gente possa ser profeta na boca na mente dessas pessoas, Senhor. E falar, meu Pai, da Tua palavra. Falar de quem Cristo é. Porque só assim, meu Pai, o reino cresce. Senhor, nos fala quem Tu és, Senhor. Nos fala quem Tu és, Senhor. Queremos estar disposto. Queremos estar exposto a tudo e a todos. Que naqueles que creem, a gente possa sair e falar, meu Pai. Senhor, queremos estar de joelhos, porque só de joelhos, meu Pai, a gente pode sentir a dor. Em pé, meu Pai, a gente sente cansaço, mas não sente dor. Então que a gente tenha vontade de estar de joelho, orando incessantemente por aquelas pessoas, por algo, por alguém, pela nossa causa, pela causa de outras pessoas, e é que a gente possa sentir a dor. No nome de Jesus, Pai. Arde em nossos corações isso, meu Pai. Arde, meu Pai, em nossos corações, para que a gente possa entender